Existe diferença entre traumas agudos e complexos? Cada tipo deve ser tratado? Como cada tipo deve ser tratado? Essa pessoa já estudou um pouco de trauma para ela estar fazendo uma pergunta tão elaborada. Você falou sobre isso? Gostei. Dedicada. Não, que isso aí é pra pessoa saber que tem essa diferença, no mínimo ela entende um pouquinho. Ela te ouviu. Ela te ouviu em algum momento. Ela não foi lá assim do nada, não, ela foi estudiosa. Ela te stalkeou. Existe diferença, sim. A gente considera que um trauma agudo é um trauma episódico, né? Então, uma coisa, por exemplo, que aconteceu, eu tenho um limite do tempo que eu consigo perceber esse trauma. Um acidente, ou então, sei lá... Um assalto. Um assalto, um estupro, que também pode ser complexo, mas daqui a pouco a gente chega nisso. Mas um evento identificável no tempo, que geralmente traz pra pessoa uma sensação de antes e depois. Ou seja, eu vivo... E agudo, porque ele geralmente é um trauma de choque, uma das categorias, que é um trauma que é o que a sociedade acha que é trauma, que é um trauma veemente, inesperado, ameaçador, onde existe um sentimento de terror, enfim. Então, isso é um trauma agudo. O trauma complexo, ele vai ser um trauma de natureza crônica, vivenciado ao longo do tempo, e geralmente dentro dos nossos principais vínculos formativos, pai, mãe, principais cuidadores. E geralmente o trauma complexo, ele acontece num cenário onde eu não posso lutar nem fugir. Eu fico preso naquilo. Então é muito comum desenvolver trauma complexo. Óbvio, nos cenários mais extremos, pessoas que foram presas, presos de guerra, pessoas que foram sequestradas, isso, enfim, a pessoa crianças abusadas. Crianças abusadas. Não tem como dar. Exato, negligenciadas durante toda a infância, então, que vivem em lares tóxicos. Então, quanto mais crônico o trauma, e aí às vezes o trauma é esse trauma crônico. Ai, gente, maravilhosa. Agora a resposta vai ficar melhor, gente, porque agora chegou o pão de queijo. Pode trazer agora o chazinho. Agora vai melhorar. Trouxe guardanapinho, tá aí. Maravilhosa. Obrigada, demais, Rose. É que hoje ela vai malhar, ela tá Rose Maria maravilhosa, adoro uma malhação. Por favor. Então, o trauma complexo, assim, no agudo a gente vai ver esse padrão do trauma de choque. No complexo a gente também vê, às vezes, traumas que não têm a característica da intensidade tão marcante, mas, por exemplo, vamos supor que uma criança, toda vez que ela vai comer com a família, ela sofre bullying de algum tipo. Um bullying, às vezes, meio disfarçado. Aquela coisinha. Nossa, mas ela tá comendo demais hoje. Nossa, tá com fome, nossa, né? mas não tem bolo que chegue. Aquele insidioso, assim. Não sobra nada. Tudo que bota, ela come. Exato. Nossa, depois não sabe por que tá uma baleia, por que tá enorme. Então, isso a gente poderia dizer que é um trauma de choque. Na categoria ipsis literis, não. Mas se eu vivo isso todos os dias, durante 10, 20, 30 anos, isso vai mudar a minha personalidade, a forma como meu cérebro opera, e aí entraria na categoria complexa. Exato. Perfeito. Como cada tipo deve ser tratado. Então, o agudo e o complexo é mais um cronificado. É aquela coisa como se todos os dias eu vivi. O complexo pode ser muita coisa. Esse termo ele é muito amplo na psicotraumatologia, mas de forma geral ele é crônico. Ele tem base relacional, por isso torna ele mais difícil de ser tratado. Então aqui a gente pode pegar um bullying, uma violência, uma violência abuso, psicológica, aquela coisa de todo dia de tortura. Exatamente. Aquele chefe abusivo que chega. Perfeito. Aqui, tipo, eu tô no carro, parou a moto, me tirou do carro, me sequestrou. Perfeito. Isso é o agudo, exatamente. E eles são tratados de forma diferente? Com certeza. Sem dúvida. Geralmente é muito mais fácil tratar o agudo do que o complexo. Até porque uma das características do complexo é que ele acontece de forma precoce também, tá? E ele tá dentro da estruturação ele tá dentro de uma personalidade. Exato. E aí show. Fica bem mais difícil. O agudo... Ele é muito pesado, mas é aquela coisa ali aconteceu... ele não necessariamente é estruturante da personalidade. Pode ser. Mas não necessariamente é. O complexo geralmente é. Tá dentro. Isso gera um problemaço. O agudo, geralmente, eu vou trabalhar estabilização e segurança, vou esperar aquela fase de ajustamento depois do evento, que costuma levar até 30 dias, ou seja, que é normal a pessoa ter sintoma, não adianta tratar enquanto ela tá tendo isso, vou lá, que né? É outra coisa que muitos terapeutas erram, né? Tipo assim, o trauma e vai tratar logo. Não, tem que esperar um pouquinho. Né? Vamos lá. Esperar um pouquinho pra mexer nisso. Dá uma acalmada. Passar... Isso, aí quando a pessoa estiver bem, né, no caso do agudo, eu vou processar esse trauma que vai envolver, geralmente, segundo os teóricos que eu sigo, a descarga dessa energia traumática que ficou retida, então isso envolve uma base mais corporal na terapia, finalização de respostas interrompidas, então eu queria ter empurrado a agressão e não empurrei. Então, existe um movimento sensório-motor trancado
na memória implícita. Agora fiquei bem técnica, do nada. Não, do nada. Tá bom. Desculpa. Tá dando pra entender. Desculpa, que tem horas Qualquer coisa a gente dilui aqui. Desculpa, gente, é que tem horas que minha cabeça já foi lá, né? Perfeito, pode ir. Então tem coisas específicas. Resumindo, tem coisas específicas que eu faço no agudo que vão gerar um alívio substancial. O complexo, às vezes, aconteceu na fase pré-verbal. Às vezes não tem memória declarativa. Às vezes é um somatório de coisas. Não tem uma... Quando é o agudo, você vai fazer terapia de trauma, você tem uma memória, um alvo específico. Eu vou nessa memória. O complexo, cadê o alvo? Eu não tenho uma origem clara. Tá permeado na circuitaria. É uma coisa muito difícil. Isso aqui é onde a gente carece de mais estudos. A gente já tem algumas prerrogativas que a gente acha que são boas para tratar trauma complexo, mas isso aí é o vespeiro. Isso aí é bem desafiador, porque envolve... Aí começa a interagir com o que você come, o que você bebe, seu exercício físico, você não faz. Genética, predisposição à doença, predisposição a transtorno mental. Começa a virar geralmente bololô. O complexo já está complicado com algum adoecimento específico. Muito comum. Então, tem como lidar, tem como tratar. É mais complexo. E geralmente... Né? Exato, é complexo. E geralmente vai envolver segurança, se eu pudesse resumir, segurança, vínculo, inclusive também na terapia, isso é muito importante, é uma peça-chave, e paciência. Perfeito.